paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-la a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Enquanto você localiza essa passagem, eu deixo o meu pedido em especial para você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, para que você possa inscrever-se no nosso canal. Você vai encontrar ali diversas postagens com os temas mais variados. Acione lá o sininho, que é para você poder receber as notificações de novas postagens. Deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe o link dessa mensagem com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas, sejam edificadas, em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, fazer a leitura da palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 32, verso 27, que diz: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Isso Deus está falando através do profeta Jeremias ao seu povo. E Deus está falando nessa noite a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus. Queridos, nos dias do profeta Jeremias, o povo de Israel estava afastado de Deus. Havia abraçado os deuses das nações ao seu redor. E a sua situação, a situação da nação de Israel, está relatada exatamente aqui pelo profeta Jeremias, do capítulo 32. E se você observar os versos 30 e 32, dão uma clareza de como era a situação do povo de Israel. A palavra do Senhor declara: os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Jeremias declara a realidade em que se encontrava a nação de Israel, aquela nação que havia sido separada por Deus, aquela nação que havia sido chamada pelo Senhor, estava afastada dos caminhos do nosso Deus. E tudo isso se devia exatamente ao pecado do povo, ao pecado dos reis, ao pecado dos sacerdotes, ao pecado dos profetas. E Deus então trouxe o seu julgamento sobre aquela nação. Foi um tempo de dor, tristeza, morte e julgamento. E é nessa atmosfera que Jeremias então é comissionado, é enviado por Deus para pregar a mensagem do Senhor, para anunciar a sua palavra. A pregação de Jeremias então é anunciada a um povo que não quis ouvir a sua mensagem. Ele foi enviado a um povo que fez ouvidos moucos a todas as suas súplicas por arrependimento. Jeremias foi enviado a um povo que estava tão entregue aos seus pecados, que não desejava nada com Deus, não queria nenhum tipo de relacionamento com Deus, ou mesmo com o homem de Deus que havia sido enviado para anunciar-lhes a mensagem. Jeremias pregou nessas circunstâncias por 50 anos, e a palavra não faz registro de que tenha havido sequer um único convertido. Alguém poderia dizer: este certamente é um ministério fracassado, 50 anos pregando a mensagem de Deus e nenhuma conversão. Mas, queridos, em tudo isso, Deus tinha o seu propósito. Ele estava preparando o terreno para trazer juízo sobre Israel. Na verdade, Jeremias cumpriu cabalmente a vontade do Senhor, pois mesmo diante da dureza do coração do povo de Israel, ele continuou a anunciar-lhes a mensagem de Deus, a falar-lhes acerca do julgamento. Isso não foi motivo para que ele viesse a retroceder, para que ele viesse a deixar de levar a mensagem de Deus. Pelo contrário, ele continuou a anunciar-lhes aquela palavra. Queridos, foi uma época trágica para a nação de Israel. Jeremias foi enviado a eles para pregar uma mensagem de julgamento. Ele foi enviado ao povo para que eles soubessem que havia um pecado contra o Senhor e que estavam prestes a ser julgados. Jeremias trouxe-lhes uma palavra de alerta, de advertência, de exortação, mas o coração do povo estava endurecido.
Jeremias foi ordenado a dizer-lhes que a nação de Israel seria invadida. Ele foi enviado para dizer-lhes que eles seriam levados ao cativeiro. Ele foi enviado para entregar-lhes uma mensagem de julgamento final ao seu rei. Essa foi a mensagem de Jeremias. Não era uma mensagem fácil, não era uma mensagem de vitória, não era uma mensagem que estaria agradando ao coração, acenando com coisas favoráveis. Não, a mensagem de Jeremias foi contrapor-lhes a real situação de suas vidas, diante daquilo que Deus rejeitava, que era o seu pecado. E como resultado, Jeremias não era um homem dos mais populares na nação. De fato, por conta da sua mensagem, por conta de afrontar o rei, por conta de levar a mensagem de julgamento, de condenação, de que o império seria invadido, de que o império seria levado ao cativeiro, por conta disso, Jeremias foi preso e foi jogado na prisão por ordem do rei Zedequias, como está lá em Jeremias capítulo 32, versos 1 a 5. Queridos, esse é o contexto em que essa passagem, em que essa declaração, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, alguma coisa difícil demais para mim é proferida. Essa mensagem ela foi escrita enquanto Jeremias definhava naquela prisão. Foi nesse momento que o Senhor veio a ele com essa palavra de esperança, bênção e promessa. Porque até então a mensagem de Jeremias era uma mensagem de julgamento, de condenação. Mas aí Jeremias recebe a palavra de Deus dizendo: há algo impossível para mim, diz o Senhor. Será que há algo que possa impedir o meu agir para libertar, para trazer o meu povo de volta, quando arrependido, buscar um conserto, uma nova aliança? É isso que Jeremias escuta de Deus, e naquele momento em que ele estava triste, não pela circunstância adversa de se encontrar numa masmorra, numa prisão, mas de olhar para a sua nação, para o seu povo, e ver que aquele povo estava com o coração endurecido, com um coração rebelde, com um coração que não queria nada com Deus, e isso o entristece. E sabia Jeremias tudo o que estava por acontecer àquela nação, que eles seriam invadidos, que os seus bens seriam levados, as riquezas, mas não somente isso, o povo seria conduzido ao cativeiro. Isso foi uma mensagem de esperança na vida de Jeremias, de saber que Deus agiria. E aí, queridos, passados mais de 2.600 anos, desde que o livro foi escrito, essas palavras oferecem o mesmo conforto aos nossos corações hoje. Como todos sabem, nós estamos vivendo tempos difíceis. Os tempos são difíceis espiritualmente. Infelizmente a humanidade não quer nada com Deus. O homem quer viver apenas para aproveitar o momento e dele tirar tudo que esse momento, a circunstância possa lhes oferecer. Os tempos são difíceis economicamente. Quantos pais e mães de família estão desempregados, estão no subemprego? Os tempos são difíceis para a igreja. A igreja tem sofrido, porque infelizmente, diante dessa falta de compromisso, de fidelidade, há aqueles que estão apenas passando uma chuva num lugar, uma chuva no outro lugar, não fincam raízes. Os tempos são difíceis para a família. Quantas famílias não estão em crise, com problemas de separação, problemas de relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos? Os tempos são difíceis para os indivíduos. Individualmente, nós passamos por crise, às vezes crises existenciais, de não nos aceitarmos, porque a sociedade às vezes exige coisas que nem sempre nós temos. Um estereótipo de beleza, um corpo perfeito, ou um sucesso no trabalho, ou nos estudos. E quando você não se sente dentro dessa realidade, você acaba ficando à margem, e você com isso sofre. Os tempos são difíceis, queridos. Eu quero que você saiba que o mesmo Deus que falou a Jeremias naquela cela de prisão, de que não há coisa difícil demais para o Senhor, é o mesmo Deus que sabe como está a sua vida hoje. Ele é o Deus do impossível e ainda continua agindo.
assim como agiu sobre a vida de Jeremias para trazer conforto e alento. Esse é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, é o mesmo Deus que está aí na sua casa, falando ao teu coração. Algumas pessoas poderiam dizer: ah, pastor, a vida às vezes parece nos fazer pensar, na hora da angústia, que não importa para que lado nos voltemos, parece que não há esperança, não há saída, não há luz no final do túnel. No entanto, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, nos afirma: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, independente da luta que você esteja atravessando, do momento difícil que você está enfrentando, da dificuldade que tem batido à sua porta, saiba que o Senhor está contigo, e que não há provação que você não possa alcançar vitória, porque o nosso Deus é o Senhor de todas as batalhas. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: o que fazemos quando chegamos ao fim da nossa corda? Quando não nos sentimos mais com forças para avançar? Aceitamos a derrota na mente e simplesmente desistimos? Ficamos com raiva e culpamos a Deus? Permitimos que o inimigo da mente nos dite as opções que estão disponíveis para nós? Tentamos encontrar alívio de outras maneiras, fora de Deus? Queridos, não há solução a não ser no Senhor para as nossas vidas. Não há resposta senão em Deus. Talvez muitos possam estar oferecendo-lhe um caminho, possam estar oferecendo-lhe uma saída, mas a única que pode te conduzir à solução do teu problema é o Senhor. Infelizmente, quantos casais em crise já não foram aconselhados, orientados a buscar o divórcio como saída para o seu relacionamento? Quantas pessoas que estão passando por problemas financeiros simplesmente foram orientadas a dar um calote nos seus devedores e iniciar num novo lugar, num novo espaço, num novo canto, um novo tempo na sua vida? Mas, queridos, a resposta simples, a resposta fácil, a resposta que o inimigo vai estar sussurrando ao teu ouvido, certamente não é a resposta de Deus para a sua vida. Talvez você esteja passando por algo agora que tenha feito você se sentir desanimado, deprimido, ou até mesmo para baixo, como se diz. Talvez as coisas não estejam indo tão bem quanto você gostaria. Independentemente de qual seja a sua provação, você não pode permitir que o diabo, o inimigo da nossa mente, venha convencê-lo a acreditar que o teu problema é grande demais para Deus. Acredite ou não, quando nós esgotamos todos os nossos recursos em nossa tentativa de consertar a situação do nosso jeito, essa é a oportunidade de Deus para mostrar o que Ele pode fazer em nosso favor. O extremo do homem, o limite do homem, é a oportunidade de Deus. Acredite ou não, todos nós sofremos nesta vida, todos nós passaremos por testes e provações. Jeremias, o profeta, foi rejeitado pelo seu próprio povo e jogado numa cela, numa prisão, numa masmorra. Ele estava cansado de pregar para pessoas de cabeça dura, que abusavam emocionalmente dele, às vezes até mesmo fisicamente. Jeremias, acredito, queria jogar a toalha, queria encerrar a sua jornada, queria entregar os pontos. Ele foi tão longe para dizer a Deus que ele estava desistindo de Deus, que ele não podia continuar a pregar a mensagem. Queridos, o que nós fazemos quando os tempos difíceis nos atingem? Jogamos a toalha? Simplesmente cruzamos os braços e dizemos: Deus, não conta mais comigo, não tem jeito, já chegou no meu limite. Assim como Jeremias, nós também devemos levar nossos problemas a Deus, e o Senhor nos dirá, como disse a Jeremias: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim?
Se Deus pode estar com o profeta Jeremias em sua prisão, você não acha que Ele pode abrir um caminho para a sua vida? Será que você não está percebendo que Deus tem um caminho aberto para a solução do teu problema? Você está enfrentando uma situação que aparentemente, aos seus olhos, é impossível. Mas não é impossível para Deus. Ore, leia a palavra do Senhor para lembrá-lo de que Ele é o que Ele fez em nosso favor no passado, sabendo que Ele é capaz de fazê-lo novamente. Deus um dia te alcançou com o seu perdão, você estava no charco de lama, você não tinha perspectiva nenhuma, e Ele te alcançou com laços de amor, te limpou com o sangue purificador do seu Filho, colocou os teus pés na rocha e te fez uma nova criatura em Cristo Jesus. E se você, por um motivo ou outro, deu as costas para Deus, como fez a nação de Israel, se você se afastou dos caminhos do Senhor, como o povo de Judá, a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, há algo tão difícil para mim, diz o Senhor. Queridos, devemos fazer como o profeta Jeremias fez. Devemos falar com Deus sobre o nosso problema, sobre os nossos medos, sobre aquilo que nos aflige, sobre aquilo que nos inquieta, sobre aquilo que nos amedronta. Devemos abrir o nosso coração e nos derramar na presença de Deus. É incrível como às vezes nós vemos as pessoas nas redes sociais falando dos seus problemas. É incrível como as pessoas têm facilidade de abrir a sua boca e contar para um e para outro o que está acontecendo na intimidade do seu lar, do seu quarto. Mas não consegue abrir o seu coração para falar com Deus Todo-Poderoso. Jeremias nos dá um vislumbre da verdade, de que não há coisa difícil demais para o Senhor. Porém, queridos, a Bíblia não se envergonha de admitir que há algumas coisas que o Senhor não pode fazer. Pastor, mas o Senhor não é todo poderoso? O Senhor não é o Criador dos céus e da terra? Tudo foi feito com a sua palavra. Mas a Bíblia Sagrada diz que tem coisas que o Senhor não pode fazer. Lá em Hebreus capítulo 6, verso 18 diz que é impossível que Deus minta. Deus não vai mentir, porque o pai da mentira é o diabo, não é o Senhor. Lá em Tiago capítulo 1, verso 13, nos é dito que Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não é tentado e não tenta ninguém. Isso também Deus não pode fazer. E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, afirma de que maneira nenhuma o Senhor pode negar-se a si mesmo. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Se há promessa de Deus para a tua vida, esteja certo que a propósito do Senhor vai se realizar. Porque é Deus que falou e Ele cumpre. Ele não nega a si mesmo. Queridos, essas passagens não tiram a onipotência de Deus, mas ensinam que Ele é limitado apenas pela sua própria perfeição. Se há algo que limita a Deus, é a sua santidade, é a sua perfeição. É por isso que nós somos instados, nós somos admoestados a sermos santos como Ele é santo. Ele é perfeito, Ele não pode mentir, Ele não pode ser tentado pelo mal, Ele não pode negar-se a si mesmo. Nenhuma coisa boa é difícil demais para o nosso Senhor, e nenhuma coisa má é forte demais para dominá-lo. Observe, queridos, algumas situações que aparentemente são impossíveis, mas diante da intervenção de Deus, o que era impossível para o homem, se tornou possível. Deus apareceu a Sara, quando ela tinha 90 anos, Ele disse que ia ter um bebê. Essa ideia soou tão ridícula para ela, que Sara riu. Então Deus a repreendeu com a mesma pergunta que fez a Jeremias, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Sara percebeu o grande erro que ela tinha cometido. E a palavra de Deus diz que um ano depois, nos seus braços estava o filho da promessa, da herança de Abraão. Com certeza, queridos, ela deu um filho, a quem chamou de Isaque, que em hebraico significa riso.
toda vez que Sara chamava seu nome, chamava por Isaque, certamente ela se lembrava do dia em que ela riu na cara de Deus ao pensar em uma situação impossível. Quantas vezes a gente já não riu diante das situações impossíveis e balançamos a cabeça e dissemos, não tem jeito. Ah, queridos, Deus transforma o impossível em possível. O Senhor disse ao marido de Sara, Abraão, para oferecer essa mesma criança, Isaque, no altar do sacrifício. Abraão obedeceu sem questionar, conforme Gênesis 22, versos 1 a 12. Deus ainda teve que detê-lo no último instante, antes de que Abraão mergulhasse a sua faca na garganta de Isaque. Quando o Senhor viu a disposição de Abraão em obedecer, isso foi o suficiente. Você sabe por que Abraão estava tão pronto a sacrificar seu filho? Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós não sabemos de imediato o que é. Mas a palavra de Deus, ela revela, ela mostra, ela explica a própria palavra. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 19, é dito que Abraão creu, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos. Por isso que Abraão está lá relacionado entre aqueles homens, entre os heróis da fé. Queridos, nós precisamos entender como Abraão, que acreditou mesmo sem ver, ele confiou no Deus do impossível, que o Senhor poderia trazer à vida aquele que estava morto, e até então, não havia nenhum relato de que um morto houvesse ressuscitado. Quando Josué liderou o exército de Israel à vitória sobre os amorreus, as trevas se aproximaram antes que o trabalho fosse concluído. O povo de Israel estava guerreando, estava vencendo, mas estava escurecendo, e eles não poderiam continuar com a batalha. E o que é que acontece? Josué pede ao Senhor para fazer o sol parar, a fim de que ele pudesse terminar o trabalho que havia iniciado. Certamente alguém que tivesse ouvido aquela oração de Josué teria dito assim, isso é tolice, homem, o sol parar. Mas a oração de Josué foi ouvida, e Deus cumpriu, e Deus fez com que o sol parasse, e o Josué e os seus guerreiros derrotassem todos os amorreus. Queridos, há algo difícil demais para Deus. Jó, mesmo quando estava com dor e angústia, mesmo quando havia perdido todos os seus bens, mesmo quando os seus filhos estavam sendo velados, mesmo quando as chagas estavam sobre o seu corpo, ele disse ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não há nada que venha a frustrar os planos de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Considere Jesus. Ele entra em Betânia, onde o seu amigo Lázaro está morto há 4 dias. A primeira coisa que ele escuta das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, é: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Queridos, Jesus não pede desculpas por estar ausente quando Lázaro morreu. Não, ele simplesmente ressuscitou Lázaro. Nada é muito difícil para Deus. Nada é muito difícil. Estes e outros exemplos contidos na Bíblia e na história da igreja ao longo dos séculos nos trazem ensinos preciosos sobre o Deus do impossível. Qual é a tua causa? Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Coloca aos pés do Senhor. Confia nele. Ele é o Senhor. Não há nada que o impeça de agir. Queridos, quando nós lemos esse versículo de Jeremias, nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas é que Deus é poderoso para fornecer o suficiente para você. Deus é capaz de suprir todas as tuas necessidades. O salmista, lá no Salmo 84, verso 11, diz: porque o Senhor, Deus, é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Não é para qualquer um. É para os filhos de Deus, é para os discípulos de Cristo, é para os limpos de coração, é para aqueles que andam retamente. Paulo afirma lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8,
Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Paulo está dizendo, olha, vocês terão, mas vocês terão não só o que vocês querem, vocês terão muito mais. Mas Paulo diz, calma, é isso que vocês estão recebendo, é para a minha obra. O problema nosso, queridos, é que aquilo que nós recebemos de Deus, nós queremos só para nós. Nós não conseguimos de olhar a necessidade do outro. Olhamos e contemplamos somente o nosso umbigo. E aí Paulo está dizendo, para que nós superabundemos em toda boa obra. Há um segundo ensino que nós aprendemos aqui, queridos, é que Deus é poderoso o suficiente para curar você. No Evangelho de Mateus capítulo 9, versos 27 a 30, está registrado a cura de 2 cegos. O texto sagrado diz, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Queridos, o que nós observamos hoje é que, infelizmente, há muitos que estão atordoados com as coisas do mundo. Se mostram céticos ao agir de Deus. E diante dos desafios, diante daquilo que lhes é colocado nas mãos para realizar, simplesmente retrocedem. Não conseguem avançar, não conseguem concluir. Diante da primeira dificuldade, simplesmente abdicam da responsabilidade. É como, por exemplo, um casal que é namorado, sobe ao altar, falando do seu amor, declarando a alegria de estar um com o outro. E algum tempo depois daquela celebração, nos primeiros problemas, nas primeiras lutas, já não conseguem mais compartilhar do amor que foi tão celebrado na igreja, no altar. Queridos, precisamos entender que o Senhor pode curar a nossa vida. Talvez você tenha passado momentos difíceis, talvez você esteja com ressentimento, com falta de perdão, você esteja trazendo no seu coração a angústia, a dor, daquilo que você tem alimentado de não ter perdoado outra pessoa. Mas o que Deus está te dizendo nessa noite, é que Ele pode te curar. Ele pode trazer a saúde espiritual, a saúde emocional, a saúde física para a sua vida. A outra coisa que nós aprendemos nessa passagem, é que Deus é poderoso o suficiente para te fortalecer. O profeta Isaías no capítulo 41, versículo 10 diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A nossa fortaleza, queridos, não está na nossa força física, não está no nosso conhecimento, não está no nosso bom emprego, a nossa fortaleza está no Senhor. É Ele que nos fortalece. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, verso 10, diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É Deus que nos fortalece, mas precisamos buscar a fortaleza de Deus. Precisamos ser fortalecidos. Mas infelizmente, queridos, o que nós vemos hoje é uma apatia de muitos que se dizem cristãos. Querem uma vida sem compromisso com Deus ou com a igreja. Uma verdadeira apatia. Nós tivemos a oportunidade de hoje estar divulgando o boletim da igreja. E o texto que eu compartilho com a igreja é brincar de ser igreja, brincando de ser igreja. Infelizmente, há muitos que brincam de ser igreja, que se dão por satisfeito a uma vez na semana vir à igreja. Glória a Deus que ainda estão vindo. Mas será que isso é o suficiente? É essa reflexão que eu passo a fazer. Será que nós estamos satisfeitos com a nossa vida cristã? Ou melhor, será que Deus está se agradando do nosso viver cristão? Do nosso compromisso com Ele? Há um outro ensino. Deus é poderoso o suficiente para salvar você.
Querido, certamente esse ensino tem consequências eternas na sua vida, e é algo que não é mérito seu, não são as suas qualidades que granjearão a sua salvação. Se você está nos visitando nessa noite e ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador, se você está nos assistindo através do nosso canal no YouTube e ainda não proclamou Jesus como Senhor da sua vida, não adie esse momento. Lá em Hebreus capítulo 7, verso 25, nos é dito: por isso também Ele, Jesus, pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus não apenas nos salva, mas intercede por nós, porque Ele sabe que nós continuamos pecadores regenerados, é bem verdade, mas continuamos pecando, e é por isso que Ele é o nosso advogado, como está escrito lá na primeira carta de João. É Ele que advoga a nossa causa, é Ele que apresenta diante do Pai as nossas necessidades. Queridos, depois de termos explorado a palavra de Deus, e encontrar nela a certeza quanto ao poder de Deus, nós poderíamos fazer-nos uma pergunta: por que paira em nossa mente dúvida sobre a existência de alguma coisa difícil demais para o Senhor? Às vezes a nossa dúvida se deve não apenas a orações não respondidas. Alguns podem ter feito algum pedido a Deus e não ter recebido aquilo que gostariam de receber. Talvez você tenha perdido a esperança de ver o seu casamento restaurado. Você muitas vezes tenha derramado lágrimas pelo seu cônjuge e não ter visto nenhuma transformação no coração dele ou dela. Talvez, queridos, alguns possam olhar para os seus filhos, filhos rebeldes, filhos que não querem mais estar na casa do Senhor, que lhe acompanharam enquanto crianças, mas hoje estão participando de orgias, estão distantes dos caminhos do Senhor. E você fica pensando: ah, Senhor, isso é algo impossível, de vê-los retornar à tua casa, de estar na comunhão da igreja. Como isso tem me entristecido, ó Pai. Talvez você olhe para alguma situação de enfermidade, aonde os médicos tenham dito que não há solução, que chegou a uma posição em que a medicina não tem mais como reverter. Talvez alguns possam olhar para uma situação de crise financeira, onde os seus compromissos só aumentam cada vez mais como uma bola de neve, os devedores da porta, os galegos já fazem uma relação, uma fila para saber quem vai receber primeiro. Queridos, Ele pode fazer todas as coisas. É claro que o Senhor não te dá um cheque em branco para você fazer o que quer da sua vida. Porque algumas pessoas gostariam assim: Senhor, me dá um cheque em branco que eu vou pagar as minhas dívidas e vou fazer mais. Senhor, eu quero ser curado dessa enfermidade, mas Senhor, eu vou continuar fazendo do jeito que eu quero. Me drogando, entrando de cara na bebida, levando a vida no estilo: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Outros podem dizer assim: ah, pastor, eu quero uma solução para o meu casamento. Ô, bênção, mas é do meu jeito. Pense, ela tem que me obedecer, ou então ele tem que saber quem manda em casa. E aí a disputa começa, puxa de um lado, puxa do outro, e a corda arrebenta de novo. Queridos, eu fico pensando como deve ser difícil para Deus ouvir tantas orações sem sentido. Como nós somos assim. Esse era o coração do povo de Israel. Às vezes nós olhamos, lemos a história do Velho Testamento e parece que não aprendemos. Precisamos entender, queridos, que tudo que está posto ali é para nos ajudar a não incorrer nos mesmos erros. Certamente, amados, Deus é digno da nossa confiança. Os nossos problemas diários precisam ser trazidos a Ele. Nós não precisamos ter medo de abrir o nosso coração, rasgar as nossas vestes e clamar ao Deus Todo-Poderoso, pedindo a sua ajuda, pedindo o seu socorro. Às vezes a nossa dúvida, queridos, gira em torno da nossa própria pecaminosidade. Uma pessoa pode pensar que é muito má para que Deus a perdoe. Tem sérios problemas em aceitar o perdão de Deus.
Algumas pessoas que chegam à igreja dizendo assim: olha, não tem jeito para a minha vida, eu já incorri em tantos erros, eu já mergulhei mesmo no tremedal de lama, não tem solução para a minha vida. Se culpam e não conseguem perceber, enxergar, ouvir o perdão de Deus. E há outras, no entanto, que escondem uma falta de vontade de se arrepender, que sabem que estão erradas, sabem que estão em pecado, mas continuam como teimosos que são, enveredando por caminhos de morte. Se você está tendo problemas para acreditar que Deus pode perdoá-lo, tire os olhos dos seus pecados e coloque-os em Cristo. A grande obra de seu amor é que Ele sabia perfeitamente como você e eu seríamos, totalmente depravados, pecadores, mas mesmo assim, Ele morreu por você e morreu por mim. E isso prova que nada está além do alcance do poder do nosso Deus. Um dia, Ele olhou para você, e você não era e não é merecedor do perdão de Deus. Mas a palavra de Deus diz que mesmo assim, Ele te amou primeiro. E por Ele te amar, o seu filho pôde morrer na cruz por você. Hoje, o nosso Deus, Ele está aqui nessa noite, para receber de nós, a nossa oferta de louvor, de gratidão a Ele. Nós não oferecemos sacrifícios de animais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já se ofereceu por amor a cada um de nós. Nós não precisamos, queridos, ter festas como a nação de Israel tinha, várias festas, porque nós temos a maior de todas as festas, que é a ceia do Senhor. É por isso que quando nós nos reunimos nessa noite, para participar do pão e do vinho, trazemos à memória aquele que nos traz esperança. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei de alguém que conhece todos os dias da tua existência, quando nenhum deles ainda existia. E é esse Deus que te ama, que te conhece, que sabe da sua situação e que deseja transformar o seu coração. Há entre nós alguém que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, que precisa fazer isso. O meu convite não é para que você seja membro da Igreja Gileade, José Walter. O meu convite é para que você corra para os braços de Jesus, porque somente Ele pode te oferecer perdão. Somente Ele pode limpar a tua vida, somente Ele pode te resgatar de toda enfermidade, de toda dor. Ele não mudou, Ele tratou do coração de Jeremias. Jeremias poderia estar se sentindo frustrado. Meu Deus, um pastor sem ovelhas, que pregava e ninguém se convertia. Talvez o medo de não poder ver a nação que ele tanto amava, arrependida, voltando-se para o Senhor. Talvez a dor de saber que o julgamento estava perto, e que toda aquela riqueza, tudo aquilo que aquele povo gozava de paz, logo mais já não existiria. Deus transformou o coração de Jeremias e lhe trouxe esperança. E Deus pode também trazer esperança a você. Há entre nós alguém que ainda não confessou a Cristo e precisa fazer isso hoje? Se há entre nós, levante uma de suas mãos, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus deseja que você volte-se para Ele. Deus não deseja que você continue da mesma forma que você está. Talvez a sua vida esteja como que desmoronando aos seus pés. Talvez você não consiga mais ter um relacionamento direto com Deus. Você já não tem mais alegria de orar. Você já não se regozija com a leitura da palavra do Senhor. Você já não tem o desejo de estar na casa de Deus. E você passa a justificar: é o tempo, é o trabalho, são os compromissos, minha agenda social está repleta,
São tantos os convites. E aí a gente vai colocando Deus para um canto, vai tirando o nosso tempo de comunhão com os irmãos. Não é isso que Deus deseja para nós enquanto igreja. Não é isso que Deus deseja para você como filho de Deus. O desejo do Senhor é que você tenha um relacionamento saudável, que você possa realmente viver para a glória de Deus, quer seja aqui na igreja, quer seja lá com a sua família, no trabalho, na faculdade, no seu casamento, no seu namoro, naquilo que você está fazendo. Priorize Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deixe-me orar. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, quantas vezes, Senhor, acreditamos que os nossos problemas, que as nossas lutas, que as nossas provações, Senhor, são invencíveis, são intransponíveis. Mas Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele que nos conduz de vitória em vitória. És Tu, Senhor, que pode nos dizer que somos mais que vencedores. Por isso, ó Pai, eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu peço a Tua bênção, Senhor Deus, sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui na Gileade do José Walter, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando nos seus lares, que estão enfermos, que precisam da Tua cura nesse momento. Meu Deus, visita, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, repreende todo o mal, em nome de Jesus, ó Deus, dá vitória, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, traz arrependimento, para que não venhamos a continuar, Senhor Deus, alimentando o pecado, mas que dele possamos nos desvencilhar e correr para os Teus braços, e contigo nos reconciliarmos, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te oro, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.